Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá na semana 1 e 2 aqui, a gente começar naquele pique, para vocês fazerem as atividades aí. Semana 1, a invenção do mundo clássico e o contraponto das outras sociedades, então aqui a gente vai estudar o quê? Antiguidade na África, egípcios, no Oriente Médio, mesopotâmicos, das Américas, pré-colombianos. Certo? Então vamos lá. Aqui a gente vai falar sobre os hebreus, fenícios e persas, do Oriente para o Ocidente, certo? Então aqui tem um textinho para vocês lerem. O professor fica feliz quando vocês leem tudo o textinho, certo? Eu vou direto para as questões. Aqui tem um mapinha aqui da região aqui onde se encontra o Oriente Médio, aqui a África, que é um alfabeto que obviamente não é o alfabeto nosso, certo? No caso aqui não fala qual alfabeto que é, mas tudo bem. Aprendendo os conceitos, monoteísmo e tal, aqui tem os conceitos. Certo? Vamos lá então. Filme e animação O Príncipe do Egito, produzido pela DreamWorks Animation no ano de 1998 e com direção de Brenda Chapman, Simon Wills e Steve Rainer, narra a história de um líder político e religioso chamado Moisés, que libertou seu povo escravizado das terras do faraó. A partir da descrição do filme e da leitura do texto da semana, respondo. O filme conta a história de qual povo da antiguidade? No caso, o filme conta a história de dois povos da antiguidade, não um só. O primeiro são os egípcios e o segundo, os hebreus, certo? Porque os egípcios, eles escravizaram os hebreus e Moisés, segundo a Bíblia, retirou esse povo de lá. Correto? Então vamos lá. Como foi chamado o evento de saída desse povo do Egito em direção a Canaã? Canaã, para quem não sabe, quer dizer terra prometida. Então volta aqui, ó. Vamos tentar achar aqui. Exemplo, religiões, cidade-estado, né? Não, aqui não tá. Aqui também não. Tem que falar sobre os povos hebraicos. Aqui, ó. Moisés liderou a partida do seu povo do Egito em direção a Canaã. Esse movimento de retorno foi chamado de Êxodo. Êxodo ou diáspora, também pode ser, mas é mais comum chamar de êxodo. Êxodo é a fuga do povo do Egito para Canaã, liderados por Moisés. Então, como foi chamado a sair do povo de Egito? Foi chamado de Êxodo. 2. Baseado no que foi estudado até aqui com auxílio do seu livro didático ou pesquisando na internet, responda. O que é uma religião monoteísta? Aqui, ó. Monoteísmo. Religiões que têm crença de um único Deus. Então, pediu para dar um exemplo. Exemplos de religiões monoteístas. Os hebreus são monoteístas. Os islâmicos são monoteístas. Os católicos são monoteístas. Os cristãos ortodoxos são monoteístas. Então, são várias religiões que acreditam em um só Deus. Mas, professor, mas tem religião que acredita em mais de um Deus? Tem várias que acreditam em mais de um Deus. Exemplo, a mitologia grega, né, que era a religião da Grécia Antiga. Eles acreditavam em vários deuses, tinha um deus para cada coisa. Por exemplo, o deus do trovão, Zeus. Deusa da beleza, Vênus. Deus da guerra, Marte. E assim vai. Deus dos mortos, daí vai indo, Hades. Então, são vários deuses. Então, algumas religiões acreditam em um só Deus. B. O que é uma religião politeísta? Politeísta é o contrário de monoteísta. Ó. Religiões que têm crença em vários deuses. Exemplos. Olha lá, religiões da Mesopotâmia e egípcia. Egípcia, por exemplo, acreditava em vários deuses. A grega também. Então, cite uma, daí você coloca uma que você quiser aqui. Egípcia, grega, nórdica, assim vai. C. O que eram cidades e estados no mundo antigo? Cite uma.
Bom, cidades-estados eram cidades que elas tinham sua independência. Então formavam um país. Cada cidade era como se fosse um país isolado. Então, uma coisa que unia essas cidades, que eram diferentes entre si, tinham seus próprios governantes, etc., era a cultura, a língua, a moeda. Então, um exemplo aqui que a gente pode dar na Grécia Antiga, que não foge um pouco dessa aula, mas tem a ver, é Esparta, Atenas, Troia. Então, eram Maratona, eram cidades que eram cidades-estado. Era comum no mundo antigo cada cidade ser governada por uma pessoa diferente. Beleza? Preencha no quadro abaixo qual povo pertence a cada característica ou informação. Alfabeto fonético. Quem inventou? Religião monoteísta. Quem teve? Adotou moeda única. Lutou contra gregos em Termópolis. Quem? Precisam pesquisar. Não vou dar as respostas tudo também não. Grandes navegações. Foram escravizados no Egito cerca de 450 anos. Já falei também. Então, pesquisa aí que é rapidinho vocês encontram, beleza? No próprio texto ali tem também. Vamos para a segunda semana, exercício. Aqui está falando sobre a Índia e a China, beleza? Textinho bacana também. Tá falando aqui do soldado de terracota, bacana também. Da muralha da China. Aqui os conceitos e vamos para as atividades. Qual a importância dos fios amarelo e azul para o início do povoamento da região que hoje chamamos de China? Bom, os rios, não só na China, como em outras sociedades, a egípcia, a chinesa, da Mesopotâmia e todas as outras sociedades, elas começaram a se fixar, a se estabelecer nos rios. Como assim, professor? É só você imaginar o seguinte, você tem uma tribo, não de índios, mas uma tribo de pessoas, tal. A gente não tem muito habilidade para fazer ferramenta nem nada. A gente precisa de o que para sobreviver? De água, comida e um abrigo. Essas três coisas. Então, se a gente conseguir se estabelecer, se fixar próximo a algum rio, construir uma casinha perto de um rio, a gente já vai ter duas coisas, que é a comida, que o rio vai dar pra gente, ou o rio vai fornecer através de outras formas, por exemplo, para pegar água e plantar alguma coisa, e os peixes também, né? Então a gente já tem comida e a água, que são os dois principais fatores para a gente sobreviver. E a outra coisa a gente constrói, né? Então são as casas, né? A gente constrói os abrigos. Então qual que é a importância dos rios? Qual que é a importância no caso dos chineses? Foram eles que fizeram com que as pessoas se juntassem no mesmo local, as margens do rio. E outra coisa, o rio também serve para navegar. Então, já que obviamente naquela época não existia carro, que a gente está falando aqui ó, de 7.000 anos atrás, e o carro não faz nem 100 anos direito que a gente inventou, então o rio era uma maneira de locomover. Então as pessoas faziam barquinhos, né, canoas e tal, e iam se locomovendo no rio. Daí poderia fazer o comércio, etc. Então o rio na época era como se fosse uma estrada de hoje. Ele ligava os outros povoados. B. Explique o que é uma dinastia. Dinastia é como que eu posso falar? Um governo formado por uma mesma família. Quer ver? Eu vou até pegar aqui, ó. Olha lá. Ao longo dos anos, a sociedade chinesa passou a ser governada por reis em longas dinastias. Sucessão de membros de uma mesma família no poder. Então, por exemplo, morria o mais velho da família, sei lá, o avô da família. Daí o que acontece? Morreu ele, pode ser o filho dele e vai ser o novo rei, ou o sobrinho, ou alguém próximo ali. Então ficava sempre na mesma família, nunca fugia disso. Então dinastia são governos chefiados pela mesma família. Qual a importância da dinastia Qin para o Império Chinês? Então a gente vai lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Outra grande obra arquitetônica iniciada durante a dinastia Qin foi a Grande Muralha. Então, a dinastia Qin foi responsável pela construção da muralha. Tem mais coisa? Tem mais coisa, ó lá.
Ao longo dos anos, essas províncias passaram a guerrear entre si disputa por poder e territórios. Essa guerra foi vencida pela família Qin, unificando todo o território sob o governo da dinastia Qin ou Xin. O reino de Qin ou Xin foi tão importante que originou o nome do país que conhecemos hoje, China. Então, o que acontece? A dinastia Qin ou Xin foi o que deu o nome ao país hoje. Então, por que ela foi importante? Ela foi importante porque ela unificou a China, então ela formou o país ali, né, querendo ou não, e fez com que também fosse construída uma das maiores construções do mundo até hoje, que é a Muralha da China. Ela servia para quê? Para proteger as pessoas que estavam dentro dela, obviamente. O que foi a Rota da Seda? A Rota da Seda, gente, era uma rota de comércio. Então, várias pessoas do mundo todo, ou melhor, da Europa, da região da África, do Oriente Médio, eles iam para a China para comercializar, principalmente o que? A seda chinesa, porque os chineses já tinham bastante conhecimento sobre a seda e outras tecnologias também, mas não tecnologia no sentido de indústria, mas do modo de fazer mesmo, entendeu? Uma roupa, fazer uma joia, fabricar também um macarrão que foi levado para a Europa. Então, o que é a Rota da Seda? A Rota da Seda era um caminho, né? Vários caminhos, na verdade, que as pessoas iam lá por Oriente, iam lá para a China para comprar produtos e revender eles na Europa e no Oriente Médio e na África. Beleza? Então é isso aí. Então vamos lá agora pro sistema indiano aqui, ó. Para justificar a sociedade de castas, castas, o que é casta? Você imagina várias casquinhas de cebola e que cada uma casquinha representa um grupo de pessoas. Por exemplo, a casca de fora, vou dar um exemplo só, são das pessoas mais pobres. A camadinha ali de dentro são as pessoas que trabalham, sei lá, com o governo. A casca mais ou menos ainda são os deputados. A casca que está mais no centro é o presidente. Então, castas, imagina um sistema de camadas, tipo aquela piramidezinha que eu faço com vocês lá. Então, ó, sociedade de castas, os indianos antigos determinaram que cada casta era originária de uma parte da divindade suprema, o Brahma, conforme a imagem abaixo. Não tem imagem nenhuma, né? Mas tudo bem. Determine a função de cada casta dessa sociedade. Bom, tá muito fácil de responder isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha lá. Brahmanes, formado por sacerdotes e eram a casta dominante, controlando os rituais e ocupando os altos cargos do Estado. Kshatriyas, classe dos nobres e guerreiros, também eram da casta dominante. Vaixas, ou Vaixás, comerciantes e agricultores, embora pudessem ser ricos, não eram dominantes. Sudras, servos que trabalhavam nas casas das castas mais altas. E Dalit eram sem casta, eram chamados de intocáveis e eram discriminados na sociedade. Certo? Então vamos lá. Ó. Brahmari, Kshatras, Vaixás, Sudras e Dalits. Então é só preencher aqui de acordo com esse esqueminha aqui, ó. Beleza? Então é isso aí. Depois na terceira e quarta semana eu gravo um videozinho pra vocês. Qualquer dúvida, só me perguntar lá no... Pode ser no Google Sala de Aula, no Facebook, no WhatsApp, vocês que sabem, tá? Então até a próxima semana aí. Abraço a todos e ótima semana.